O áudio que eu utilizei no começo da apresentação desse podcast vai ser o áudio que a gente vai utilizar para fazer o nosso exemplo de podcast, tá? Eu vou a partir de agora utilizar o fone de ouvido, porque senão vai dar eco na gravação, tá bom? Aqui no Sony Vegas primeiro a gente tem que importar o nosso áudio. A gravação do podcast eu também estou preparando um curso completo, desde a gravação até a publicação. Hoje a gente vai aprender a editar. No Sony Vegas, qualquer Sony Vegas vai ser sempre parecido. Você vai vir aqui em arquivo, importar, mídia. Vamos considerar que você já tem uma certa experiência, a gente vai começar agora a parte de edição. Se vocês quiserem uma aula completa de toda a utilização do Sony Vegas, deixa aí nos comentários, tá bom? Esse aqui é o áudio que a gente gravou, vamos ouvir aqui. Olá, som, teste, testando. Olá! Olá! Hoje você vai aprender como editar o seu próprio programa de podcast. Vou começar de novo. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Você vai ver que está tudo engasgado, não é um erro. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Vou começar de novo então. Qual que é a dinâmica da edição de podcast? A gente tem que tirar a parte que a gente respira, a parte que a gente pensa, a parte que a gente está indeciso. A gente não pode ter indecisão quando a gente está editando um podcast. Porque as pessoas elas estão ouvindo como se fosse uma música. Por exemplo, uma música não tem pausas, então ela é um áudio contínuo, constante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar transformar isso num áudio constante. Aqui na timeline do Sony Vegas, a gente não vai ter por view, porque a gente não tem vídeo, então a gente vai usar só o áudio. A gente vai aumentar essa timeline para deixar bem audível aqui, tá vendo? Esse ponto aqui é a parte que eu bato palma, que é para sincronizar. Como eu estava gravando também o vídeo hoje para videoaula, então eu deixei essa sincronia aqui, a claquete, certo? Beleza. Vê como ela fica bem saltada, por isso que o pessoal utiliza. Vamos lá, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, tá vendo esse espaço aqui? Todo esse espaço aqui, ó. Esse espaço é a pausa que a gente para de falar. Então o que eu tenho que fazer? Tem que eliminar essas partes, desde que ela tenha coesão e desde que ela não seja uma pausa dramática, certo? Então vamos lá, vamos começar a editar. Aqui eu vou focar na edição, eu não vou focar no programa, porque você pode utilizar essas mesmas técnicas de edição em outros programas, certo? Vamos lá, começa aqui. Olá, som, teste, testando. Então começa aqui, ó. Vamos lá. Eu vou cortar aqui e vou eliminar essa primeira parte, certo? Eu vou trazer para cá. Eu não gosto de encostar o meu projeto aqui no início, porque normalmente eu utilizo uma música para poder dar uma introdução antes. Então eu deixo sempre um espaço aqui, deve ser erro provavelmente, mas foi assim que eu me acostumei. Olá! Olá! Comecei outro olá aqui, então vou cortar e deletar essa parte aqui e ficar só com o segundo olá. Olá! Ó, hoje olá. Você vai... Olá, hoje você vai aprender como... Olá, então aqui o que a gente vai fazer? Quando a gente está falando de áudio, como não tem vídeo, então a gente não tem que se preocupar com uma transição entre uma parte ou outra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai subir uma parte na outra. Então o que a gente vai fazer? Vai cortar aqui, certo? Com o atalho S. Vai pegar com o mouse a faixa e vai arrastar para cima da outra faixa. E o próprio programa vai dar o fade in e o fade out dessa faixa. E olha como vai ficar. Olá, hoje você vai aprender como editar o seu próprio programa de podcast. Vamos lá. Como editar o seu próprio programa. Certo? Programa de editar o seu próprio programa. Aqui tem um erro, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o programa, ó. Cortei, certo? Esse aqui é o erro, eu vou deletar e vou trazer para cima do outro aqui, ó. Sempre, ó. E vamos ouvir. Editar o seu próprio programa de podcast. Ficou bom, não ficou? Editar o seu próprio programa de podcast. Vou começar de novo. Aqui eu falando comigo mesmo, certo? Então eu vou só deixar a parte do áudio. Eu cortei e vou deletar e vou trazer para cá. Podcast. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Vamos de novo. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo, certo? Então, e eu vou utilizar esse áudio, aqui eu corto, certo?
Na faz sentido aqui, mesmo tá tendo uma pausa, eu vou deletar só o espaço aqui, vou subir a faixa, aqui eu vou cortar essa pausa e vou jogar pra cá, e vamos ver como é que vai estar a coesão, ó. Eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Ficou meio truncado aqui, certo? Na edição desse próprio vídeo, ó. Áudio na edição desse próprio... Esse tá muito grande, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco para cima dele, do próprio na, certo? Porque aí o começo do na vai ficar bem próximo do final do na. Vamos lá. Áudio na edição desse próprio vídeo. Você vai ver que tá tudo engasgado. Ó, aqui tem um espaço, deleto e jogo para cima, certo? Próprio vídeo. Você vai ver que tá tudo engasgado, não é, ó. Não é engasgado, não é um erro. Não é um erro, certo? Engasgado não é. Aqui vamos achar onde não é um erro. Não é um erro. Essa parte aqui eu deleto e eu vou tentar juntar com não é um erro da outra parte. Engasgado não é certo? Aqui onde eu começo aqui a falar, ó, vamos ver. Tudo engasgado não é um erro. Foi um erro. Eu vou tirar mais essa pausa aqui. Foi um erro, mas foi um erro. Aqui tem um espaço. Vamos tirar. Ó. Vamos lá. Tudo engasgado não é um erro. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Vou começar de novo, porque é assim que as pessoas falam. Vou começar de novo então. Olá. Vou começar de novo. Toda essa parte final aqui eu não preciso mais. O nosso programa está aqui, ó. Vamos lá. Olá. Hoje você vai aprender como editar seu próprio. A gente tem que deixar aqui, ó. Editar. Vamos trazer todo mundo para cá, certo? Seleciona todas as faixas que você cortou com Shift e arrasta para cima aqui, certo? Outra forma de fazer isso aqui é você selecionar aqui, selecionar tudo com Shift e apertar o G. A partir do momento que você apertou o G, ele vira uma faixa só, tá vendo? Como editar o seu próprio... Olá, hoje você vai aprender como editar o seu próprio programa de podcast. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Você vai ver que tá tudo engasgado, não é um erro. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Certo? Esse é o nosso episódio hoje da videoaula, certo? O que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma música de fundo, certo? Vai começar a fazer todo sentido agora. A gente vai importar uma música aqui. Depois eu vou explicar onde a gente vai conseguir essas músicas gratuitas, tudo na biblioteca do YouTube. 765. A gente importou uma música aqui que eu já renomeei ela como introdução, certo? Vou fazer aqui, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Olá, você vai Se você conseguir achar uma música bem marcante, ela pode ser a sua própria introdução, você não precisa fazer uma introdução, certo? A abertura de muitos programas, tanto de podcast como de televisão, elas são marcadas por causa da música. Você vê a abertura de Friends, né? São só aquela filmagem que filmou em uma noite lá em frente à fonte e ela ficou marcada para sempre, certo? Então o que a gente vai dar? A gente vai dar coesão para essa mídia aqui. Porque tá vendo, a música, quando a pessoa começa a falar, o áudio está muito alto ainda, ó. Olá, primeiro que ela tá toda alta, né? Ela tá muito alta. Quando você põe o mouse nessa linha, você já tem acesso ao volume. Você só baixa o volume um pouco, certo? Eu vou baixar um pouco. E aí o que acontece? Ela já vai ficar mais... Oh, this you crazy mother. Muito alto ainda. Vou deixar em menos 6, certo? Porque a gente não pode deixar a pessoa tomar um susto com a entrada da música. Ela vai estar ouvindo provavelmente no fone de ouvido num volume alto, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar a música aqui agora. A gente vai fazer o quê? A gente vai cortar aqui
A gente vai baixar a música para provavelmente o menos 30, certo? Baixei aqui para menos 27, vamos ver se essa altura tá boa. Olá, hoje você vai aprender tá como de fundo, certo? editar o seu próprio... Mas ela tá numa queda abrupta. A gente não vai deixar assim, ó. Olá, hoje você vai aprender como editar o seu próprio... Então o que a gente vai fazer? Aqui no corte você vai pegar a faixa e arrastar do mesmo jeito que a gente fez lá em cima. A gente vai arrastar para cima e ele vai fazer um fade in e um fade out da parte do volume que você quer fazer. Olha só, olha como vai ficar. Olá, hoje você vai aprender como editar o seu próprio programa de podcast. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Você vai ver que tá tudo engasgado, não é um erro. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Que é assim que as pessoas falam. Aqui eu vou dar uma dinâmica de programa de rádio para esse podcast. Aqui na parte que eu faço uma pausa, eu vou afastar aqui, cortei, afastei e vou fazer abaixar e aumentar o volume da música, ó. Olha só. Vou arrastar aqui para cima. Ó, mesma coisa aqui. Arrastei, certo? Vou ajustar aqui essa parte. Olha como é que ficou. Editar o seu próprio programa de podcast. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Você vai ver que tá tudo engasgado, não é um erro. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Porque é assim que as pessoas falam. Então a gente vai deixar a música acabar aqui com o volume mais alto. Cortei, aumentei o volume, certo? Vou jogar para cima da faixa aqui para dar um fade in e fade out no volume da música. Vou cortar a parte aqui que me interessa, vou jogar fora o final da coisa. Aqui no final da faixa eu vou dar o fade out aqui, ó, no volume, ó, certo? Para ela não acabar abruptamente. Vamos lá. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Vamos ver o programa inteiro como é que ficou. Vem aqui no começo. Lembra que eu falei que eu deixo um pedaço aqui? Ó, vamos lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Olá, hoje você vai aprender como editar o seu próprio programa de podcast. E eu vou utilizar esse áudio na edição desse próprio vídeo. Você vai ver que tá tudo engasgado, não é um erro. Foi um erro, mas a gente vai aprender a consertar, porque é assim que as pessoas falam. Bom, a videoaula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê logo. Até mais.